Olá, meu nome é Daniela Bessa e nós vamos conversar hoje sobre a unidade 3, que trata do tema do desenvolvimento humano. Nós vamos conversar sobre as mudanças físicas, sociais e emocionais que acontecem ao longo dos anos. E talvez você se pergunte, por que estudar o desenvolvimento humano? Qual a relevância desse tema para mim? Você vai perceber que, à medida que vamos analisando as fases da vida, vamos percebendo algumas alterações significativas que nos ajudam a compreender melhor quem é esse ser humano, objeto do nosso estudo nessa disciplina. A primeira fase é a infância. E para falar dela, é quase inevitável nos lembrarmos do poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Para muitos, a infância é considerada a fase áurea da vida. É um momento de alegria, de brincadeira, de prazer. É um momento em que as preocupações estão bem distantes. Só que a infância não é formada somente por boas lembranças ou boas memórias. Ela é também a fase de organização da personalidade, de constituição desse ser humano, de formação de hábitos, é a fase de descobertas. E eu vou dividir essa fase da vida em algumas idades. O primeiro grupo etário seria de 0 a 2 anos. É a fase do narcisismo infantil, em que a criança se considera o centro do mundo, mas é o momento em que ela explora o mundo com os órgãos dos sentidos. Por isso ela toca, ela cheira, ela põe na boca. É o momento em que ela começa a conhecer quem cuida dela e a perceber as múltiplas faces do ambiente que a cerca. A segunda fase é de 3 a 4 anos, é a fase dos porquês. É o momento em que a criança questiona todo mundo, em que ela questiona os objetos e é o momento em que a sua fala se desenvolve. Por isso ela pergunta várias vezes, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Dos 5 aos 6 anos, nós vemos a fase de organização da sexualidade ou de compreensão da identidade sexual, em que a menina se percebe menina, o menino se percebe menino, mas é também a fase de mais autonomia da criança. Essa idade ela é muito marcada pela presença da fantasia e a criança tende a representar nos seus desenhos e nos seus brinquedos os seus sentimentos com relação ao mundo que a cerca. Por isso que ela vai fazer a árvore sorrindo, nuvem sorrindo ou chorando. De 7 a 9 anos, a gente tem um período em que o desejo de aprender se torna muito grande. A criança quer conhecer um pouco mais sobre o mundo e ela é extremamente curiosa, por isso ela explora. É o momento em que ela é competitiva e os líderes começam a surgir. E com os líderes, os seus seguidores. A busca por pertencimento a um grupo não surge ainda nessa fase, mas ela vai surgir na fase posterior, dos 10 aos 12 anos, que é a pré-adolescência. Na pré-adolescência, o pensamento da criança já é um pensamento mais elaborado, o seu raciocínio já é um raciocínio com mais, se a gente poderia dizer um raciocínio, talvez a palavra mais elaborado seja a palavra que caiba melhor aqui. É o momento em que os grupos começam a surgir e as lideranças se tornam mais fortes. Mas a criança nessa idade, ela tende a ser mais tímida. E ela vai começar a enfrentar os primeiros conflitos que evoluem para a segunda fase do desenvolvimento, que é a adolescência.
Definir a adolescência não é tão fácil. A adolescência é um período marcado por mudanças físicas, emocionais, sociais, que vão ser responsáveis por muito do que a gente vai ser no futuro. Por que definir a adolescência não é fácil? Porque não existe uma idade que marque o início da adolescência ou que marque o seu fim. Para alguns teóricos, a adolescência vai de 14 aos 18, para outros vai de 11 aos 18. Conforme o ECA, é considerado adolescente a pessoa de 12 a 18 anos, e às vezes você ouve pessoas dizendo: fulano tem mais de 30 anos e parece adolescente. Vem daí um termo que é utilizado recentemente para se referir a adultos com comportamento adolescente, que é adultescência. A adolescência tem 3 marcas básicas. É um momento, de acordo com a Arminda Aberasturi, de lutos. Luto pelo corpo perdido. O adolescente não se reconhece mais nesse corpo que se transforma, que cresce, que engorda, que se torna muito diferente do corpo com o qual ele convivia. É um momento de luto pelos pais perdidos, porque os pais deixam de ser a principal referência para os comportamentos e para as respostas que o adolescente busca. E ele vai encontrar muitas das respostas nos grupos, que passam a ser a principal referência de verdade para os adolescentes. E o terceiro luto é o luto pela identidade perdida. É o momento em que o adolescente se vê perdido e não sabe quem é. Os atos transgressores surgem como parte desse processo de amadurecimento na adolescência. E se pudermos resumir a adolescência em uma palavra, seria a palavra identidade. A terceira fase é a fase dos adultos jovens. Essa fase vai dos 18 aos 35 anos. E ela tem como marcas a busca de intimidade, mas também a produtividade. É o momento de gerar e cuidar. É a fase em que escolhemos os parceiros com os quais caminharemos ao longo da vida, mas é a fase também em que tecemos mais definições sobre o nosso percurso profissional, solidificamos os nossos anseios acadêmicos. Então, é uma fase marcada por conflitos, mas é uma fase marcada por muitas ações, por mais produtividade. Por isso que tem pessoas que dizem: se você não construiu nada até os 40, talvez seja difícil construir depois, porque é o momento em que o foco é o processo de construção. A quarta fase de desenvolvimento é a meia-idade. A meia-idade vai de 35, 40 anos até 55, 60 anos. É o momento de questionar o que foi construído e de estabelecer planejamentos para os próximos anos. Essa geração é a geração sanduíche, porque é a geração que tem que lidar com os filhos adolescentes e administrar os pais que estão envelhecendo. É uma geração que lida com muitas pressões e tenta se equilibrar no meio delas. E por fim, a quinta fase de desenvolvimento de que trata essa unidade é a terceira idade. Essa fase, ela é considerada para muitos a fase de decadência. É um momento também de mudanças físicas, mas é um momento em que a intelectualidade, em que o próprio corpo começam a sofrer transformações e o corpo começa a sofrer deterioração. De acordo com alguns teóricos, essa fase pode ser positiva também, quando o idoso olha para trás
e percebe tudo que ele construiu até então. Muito obrigada, até a próxima unidade.